Ah, então vamos para uma aulinha teórica. Eu estou gravando essa aula que eu vou estar ensinando para as meninas que vão participar do Retiro, a Arte de Viver. E eu resolvi gravar aqui e compartilhar para vocês também terem acesso a essa aula, que é de um assunto que eu gostei muito de estudar, gostei muito de preparar essa aula. Então, eu vou disponibilizar para que vocês tenham acesso também a toda essa informação que eu achei muito relevante, tá bom? Então, vamos lá. É, Primeiramente, eu queria explicar um pouquinho, né, por que que eu decidi fazer esse próximo retiro com esse tema, né? A arte de viver. Então, quando eu fui conhecer a Casa Bacarirá, que é onde vai ser, né, esse retiro, eu estava lendo esse livro aqui, A Arte de Viver, assim. E eu estava lendo esse livro durante o retiro que eu participei lá para conhecer a casa. E eu gostei muito, né, desse livro. Ele traz muitos aprendizados que ajuda realmente a gente a ter uma vida melhor. E eu encontrei muitos ensinamentos que têm muita coisa em comum com os ensinamentos que eu havia aprendido na filosofia do yoga, nos meus ensinos sobre a filosofia, nos meus estudos sobre a filosofia, e principalmente nos meus estudos do Yoga Sutra de Patanjali, né? Então, eu achei muito interessante, porque esse livro aqui, ele foi escrito pela Sharon Label, mas ele é uma reunião, né, uma conjuntura de 93 pensamentos do filósofo estoico Epíteto, né? Então, o Epíteto, ele nasceu escravo, 55 anos depois de Cristo, né? Então, quase 2000 anos atrás. E ele foi o primeiro, na verdade, a escrever um manual, né, do Ocidente, viver uma vida com virtude, felicidade e sabedoria. Então, esse aqui é o primeiro manual ocidental, né, de como viver bem a vida, né? Então, o Epíteto, ele dedicou a sua vida a ensinar as pessoas, né? Depois, quando foi adulto, ele era professor de filosofia, né? No estoicismo, então, no Império Romano, e ele dedicou a sua vida a ensinar as pessoas como terem uma vida com mais felicidade, com mais serenidade, com mais dignidade, né? E eu acho que eu achei muito engraçado e muito interessante, né? O Epíteto lá em Roma, né? Com esses ensinamentos aqui, por volta de 2000 anos atrás. E os meus estudos sobre a filosofia do yoga, principalmente o Yoga Sutra de Patanjali, que é os ensinamentos que o Patanjali trouxe quando ele fez uma reunião de todos os ensinamentos que eram até então passados de mestres a discípulos verbalmente, ele trouxe uma reunião de todos esses ensinamentos e escreveu o primeiro livro, né, com os 8 passos de como alcançar a meta do yoga, o que que era o yoga. Então, ele trouxe toda essa informação para a gente há cerca de 2.500, 3.000 anos atrás. E como que pode, né, Patanjali na Índia, Epíteto em Roma, falarem coisas tão parecidas? Naquela época não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha Instagram, porque na verdade, a verdade é uma só, né? Para a gente ter paz, para a gente ter felicidade, para a gente ter felicidade na nossa vida, na verdade a gente não precisa de nada no externo, né? A gente precisa, na verdade, encontrar a paz e a felicidade dentro de nós, com o que nós já temos. É isso que eles vão dizer. Então, independente desses ensinamentos serem milenares, eles cabem perfeitamente nos dias de hoje. E eu vou estar trazendo isso para vocês, tá bom? Então, eu estou aqui com um papelzinho, né, que é o resuminho que eu fiz para eu não esquecer de falar nada, tá?
Então, eu vou estar trazendo os capítulos e vou estar comentando. Então, de 93, eu trouxe 14, né? Sendo que teve um ponto aqui que meio que mesclou dois capítulos, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como que eu fiz esse resuminho, tá bom? Então, o primeiro, e esse é o primeiro capítulo mesmo do livro, ele fala assim: saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas, na verdade, quando a gente coloca em prática na nossa vida, não é tão simples assim, né? Porque muitas vezes a gente fica sofrendo por coisas que a gente não pode controlar. E isso traz muita ansiedade, traz muita angústia, traz muito sofrimento. Então, ele separa aqui, de um modo bem simples, o que você pode controlar, o que você pode mudar. Tudo que depende de você. Então, você pode mudar os seus pensamentos, você pode mudar as suas reações, você pode mudar os seus desejos. Hum, é fácil? Não é fácil, né? Mas você pode mudar. Tudo que depende de você, você pode. O que você não pode mudar? Você não pode mudar as situações externas de você, né? Então você não pode mudar as outras pessoas, né? O que elas pensam, como elas agem, né? O que elas pensam de você. Você não pode mudar, você pode tentar incentivar, você pode conversar, você pode inspirar pelos seus atos, pelos seus comportamentos. Você pode aconselhar, mas você não pode mudar. Já é difícil mudar nós mesmas. Imagine mudar o outro. É impossível. E muitas vezes a gente não se conforma que a pessoa pense daquele jeito, a gente não se conforma que a pessoa faz aquilo, a gente sofre por conta disso. Vai falar que não. A gente sofre muito. E na verdade, se você percebe, e aí ele diz aqui no yoga, fala muito isso também. O que você pode mudar, você muda. O que está no seu alcance mudar, você muda. O que não estiver no seu alcance, você tem que treinar a sua mente. Deixa para lá. Deixa para lá. Nem perde seu tempo pensando nisso. E depois a gente vai entender como que a gente faz isso, tá? Entrega, aceita, confia. O que você não pode mudar, você deixa para lá, tá bom? Quando eu vi esse capítulo, eu lembrei muito de uma oração, né? A oração da serenidade, que ela é comprida, mas uma parte dela fala assim: Senhor, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria para saber a diferença entre elas. Então tá aí. Tem até uma oração para gente todos os dias lembrar que o que a gente pode mudar, a gente muda com coragem. O que a gente não pode mudar, a gente aceita. E que a gente tenha sabedoria para saber a diferença, para a gente não ficar sofrendo por conta de coisa que a gente não pode controlar. A gente não pode controlar o passado. Então, toda vez que você ficar lembrando de coisa que já aconteceu e tentando mudar mentalmente na sua cabeça, esquece, você não consegue mudar o passado, né? Você não consegue mudar o que já aconteceu, a situação que você nasceu daquele jeito. E aí, numa família, em determinadas condições, se você quiser ir atrás e mudar e fazer, vai e faz, mas o que aconteceu, como você nasceu, a família que você nasceu, você não consegue mudar, né? Então, muda o que você conseguir, o que você não conseguir, deixa pra lá. Tudo bem. Veja as coisas como elas são. A gente tem mania de ficar criando expectativas na nossa cabeça, né? Então, geralmente, a nossa mente, ela é pessimista, né? Vocês viram lá, quem assistiu Divertidamente 2 que tem ansiedade?
pessimista e ansiosa, fica pensando em tudo que pode dar errado, né? Então pensa em todas as coisas que podem dar errado e você fica sofrendo, imaginando na sua cabeça as coisas que podem acontecer. Geralmente tudo que pode dar errado, né? Ou você cria expectativas muito altas. O que você espera que as outras pessoas façam, como elas se comportem, geralmente, né? A gente cria expectativas ou cria expectativas de situações, de lugares, de viagens, cria coisas na nossa cabeça, a gente fica imaginando, a gente não consegue prever o futuro. A gente não consegue mudar o passado e a gente não consegue prever o futuro. Então, que a gente tem que fazer? Tem que viver o presente, né? Tem que ir vivendo dia após dia, tem que ir curtindo o momento conforme ele acontece e aceitar ele exatamente do jeito que ele é. Muitas vezes a gente ainda fica tentando imaginar na nossa cabeça, nossa, se isso aqui fosse desse jeito ia ser tão melhor. Você já se pegou fazendo isso? Mas não é. Não é? Então, por que que você está pensando isso? Você fica tentando mudar a realidade na sua cabeça. Poxa, nossa, se isso fosse desse jeito ia ser tão melhor. Não, tá, mas não é. Então, aceita, né? Essa aceitação das coisas, da vida, da maneira que ela é, isso no yoga a gente chama de santosha, que é o contentamento, né? É quando você aceita o momento presente da maneira que ele se apresenta para você, com tranquilidade, aceitação e contentamento. Contentamento é diferente de estar feliz, né? A gente não pode, a gente não precisa ficar feliz o tempo todo, às vezes as coisas não estão saindo do jeitinho que você queria e você tá tudo bem, tá super bem, tô super feliz. Vamos ser realistas que não é assim, né? Porém, você aceita com contentamento, com sabedoria. Depois a gente vai falar aqui também como que a gente pode estar fazendo essa aceitação com mais tranquilidade, mas trazendo uma purificação do olhar, entendendo que as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer, é enxergar o lado bom das coisas, trazer a purificação. Depois a gente vai conversar sobre isso mais. Então, dessa maneira que a gente aceita o momento presente, da maneira que ele se encontra, tá? E não ficar também tirando conclusões precipitadas, porque muitas vezes a gente vê de longe, rapidamente, uma situação, uma pessoa, e a gente já julga, a gente já tira conclusões precipitadas, a gente já imagina coisas, né? Antes da gente realmente saber a verdade. E essas conclusões precipitadas pode gerar muito sofrimento também à toa. Então, espera, calma, deixa as coisas acontecerem e aí você vai lidando conforme vai acontecendo. Muitas vezes, essas conclusões precipitadas nos causam sofrimento. E às vezes o problema todo é a nossa reação, é a nossa interpretação dos fatos e não tanto os fatos em si. Então, por isso que é importante ir adquirindo mais consciência, mais sabedoria, e percebe que isso traz uma vida mais plena, tranquila, né? Então, é sobre isso, tá? No seu controle estão apenas as suas atitudes e reações. Então, calma, né? Igual a gente falou anteriormente, tá? No seu controle é apenas o quê? Os seus pensamentos e as suas reações, tá? Tudo tem um bom motivo para acontecer. Então, tá aí. Se você assumir que tudo na sua vida acontece por um bom motivo e que tem um motivo maior, que tem um lado bom daquilo que está acontecendo, então você consegue aceitar com mais facilidade as coisas que estão na sua vida, entende? E eu vou dizer aqui que não é assim aquela aceitação
em que, então, a Nath falou que, nossa, eu tô num relacionamento ruim, eu tenho que aceitar. Eu tô num trabalho ruim, eu tenho que aceitar. Eu tô numa casa ruim, vou ficar aqui para sempre. Não é isso, né? Se você pode mudar, talvez naquele momento você não consiga mudar, mas você já começa a se planejar para fazer essa mudança no futuro. Mas, nesse momento aqui, você se contenta que é a sua realidade no momento. Não, tudo bem, eu estou aqui nesse momento, estou nesse trabalho nesse momento, não estou muito feliz, não estou completamente satisfeita, mas estou me preparando para mudar de emprego, eu estou me preparando para mudar de casa, mas você enxerga as coisas boas daquele momento tentando ver o lado bom, tentando enxergar os aprendizados que aquela situação, aquele desafio está te trazendo. Todo desafio é uma oportunidade de crescimento, de evolução. Então, aceite, né, esses desafios como essas oportunidades. Aceite esses aprendizados que essa dificuldade, esse momento está trazendo para você, tá bom? Então, tome cuidado quando eu falo, né, sobre aceitação, sobre contentamento, não é para aceitar tudo e se contentar com pouca coisa, não é isso. A gente sempre busca melhorar, mas tenha a aceitação e o contentamento do momento presente, entendendo que tudo tem um lado bom, tudo tem um bom motivo para acontecer, né? Tem uma força maior que a gente não conhece, né? Então, tudo tem algo vantajoso também. Toda situação tem algo vantajoso. Esse algo vantajoso talvez seja um aprendizado, né? Talvez seja uma oportunidade ali de crescimento, né? No yoga, a gente tem o Sautya, né? O Sautya é a purificação. A purificação tem diversos aspectos, né? Tem tanto a limpeza do nosso corpo físico, por dentro, por fora. Tem a limpeza da nossa mente, né? Quando a gente tira aquela agitação, tira aqueles pensamentos tóxicos e deixa a mente mais serena. E tem também purificar o olhar. Purificar o olhar. Vocês já ouviram aquela frase que a gente enxerga o mundo de acordo com o que a gente tem dentro de nós? A gente enxerga o mundo de acordo com o que nós somos, não o jeito que ele é. Nós vemos as pessoas de acordo com o que nós somos, não do jeito que elas são. É o jeito que a gente interpreta. Por isso que uma pessoa enxerga o mundo de um jeito, enxerga uma pessoa de um jeito, enquanto outra vê a mesma pessoa, vê o mesmo mundo de formas completamente diferentes. Então, o que que o yoga nos convida? A purificar o nosso olhar, a trazer otimismo, a enxergar o lado bom das coisas, né? De tudo. Então, você chega em um lugar, você vê as qualidades do lugar, né? Os pontos positivos. Você olha para uma pessoa, você encontra as qualidades, os pontos positivos dessa pessoa em tudo, né? Então, isso é a purificação, isso é o otimismo. Isso vai nos ajudar a trazer o contentamento na nossa vida. E tendo essa aceitação também de que, aprendendo, aceitando, que tudo tem um bom motivo para acontecer, tá? Passamos. A essência da fidelidade. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentidos. Então, existe uma força maior, uma força divina, um poder superior que rege a nossa vida com justiça e bondade. Então, nós não estamos aqui largadas e soltas em um mundo injusto e terrível, né? A gente tem que acreditar que tem uma força maior, tem o poder da criação, né? Independente da sua crença. Se você acredita em Deus, essa força superior pode ser Deus. Se você acredita na natureza, se você acredita no universo, no destino, que seja. Mas
Acredite que tem essa força maior. E quando você tem essa crença, essa fé, essa confiança, a vida fica muito mais fácil. E aí você consegue entender que tudo tem um lado bom de acontecer, que tudo tem um aprendizado. E aí você vive a vida de acordo com essa fidelidade, com essa fé, com essa confiança, e você segue a sua vida de uma forma calma e tranquila, sabendo que o que for para ser, o que for para ser seu, será seu, no momento certo. Muitas vezes a gente não sabe o porquê que as coisas acontecem com a gente. Às vezes as coisas não saem da maneira como a gente queria. No yoga, isso é o Irishwara Pranidhana, é a autoentrega. A autoentrega é quando você faz o seu melhor, lembra? O que tiver no seu alcance você faz, e o que não tiver no seu alcance, você entrega. Entrega para quem? Entrega, depende da sua crença. Entrega para Deus. Entrega para o universo, entrega para a natureza, entrega para o destino, mas entrega os seus problemas que você não pode mudar. Entrega as suas dúvidas, entrega os seus medos e aflições, entrega. E o que tiver que ser, será. Acredita que o que for para ser seu vai ser seu. Que o Deus, a natureza, reserva as coisas boas para você, né? Que tem uma inteligência maior que rege esse universo de acordo com as leis e responsabilidades naturais. Tudo é ação e reação. Então, talvez você esteja passando por uma dificuldade, talvez isso esteja vindo para fazer você crescer de alguma forma, tá? Talvez seja uma reação de algo que aconteceu no passado. Ação e reação é uma inteligência maior. Então, você faz o seu melhor. Não é aquela coisa, então eu vou ficar deitada aqui esperando que Deus vai mandar tudo de bom para mim. Claro que não. Yoga é ação. E você tem filosofia também, né? Estamos falando de yoga, estamos falando sobre filosofia. Na vida, se você quer algo, você tem que dar o primeiro passo. E aí o universo vai colocando o chão embaixo de você e você vai caminhando. Mas você tem que colocar a sua vontade, tem que colocar os seus planos, tem que colocar os seus sonhos, tem que agir. E aí as coisas vão desenrolando, né? Então, o Irishwara Pranidhana no yoga, a gente traduz assim como eu entrego nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser, né? Então, eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. É sobre isso, né? E seja grata, seja grata. Então, aqui, né? Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Gratidão. A gratidão. Quando a gente agradece todos os dias e valoriza as coisas boas que acontecem na nossa vida, porque ó, sua vida pode estar ruim, a sua vida pode estar difícil, você pode ter problemas, mas eu tenho certeza que você tem muitas coisas para agradecer. Tem. Você tem um corpo, você tem uma vida, você tem ar para respirar, você tem água, você tem uma casa para você morar, uma cama para você dormir, alimentos para você comer. Então, seja grata, né? Você valorizar as coisas boas e, inclusive, agradecer por aquelas dificuldades, sabendo que tem um motivo bom ali que aquilo está te acontecendo. Tem aquele aprendizado para extrair. Então, até pelas dificuldades você agradece. As pessoas difíceis na sua vida estão te ensinando paciência, né? As dificuldades estão desenvolvendo a sua resiliência, estão desenvolvendo a sua força, o seu autodomínio, tudo isso, né?
é para o seu bem. Então agradece. Agradece porque quando a gente sintoniza na energia da gratidão, a gente atrai coisas boas para a gente, né? Tudo é energia. Então, esse processo de gratidão, a gente atrai ainda mais coisas boas para nós. Muito bem. Cuide daquilo que você tem agora. Nada no mundo realmente nos pertence. Tudo é passageiro. Praticar o desapego ajuda a gente ter uma vida com mais serenidade, com mais felicidade. Quando a gente aceita que a gente veio nessa vida com nada e nem ninguém, e nós vamos embora dessa vida sem nada e sem ninguém. Tudo é emprestado, tudo é passageiro. No yoga também tem, né? O desapego é o aparigraha. E a gente aprende, assim, valorizar e agradecer tudo que a gente tem. Porque quando a gente fala aquela pessoa muito desapegada, parece que aquela pessoa não tá nem aí para nada, né? Só que é o contrário. A única certeza que nós temos nessa vida é a morte. E a gente não gosta de pensar sobre a morte, né? A nossa ou das pessoas que a gente ama muito, ou que a gente pode perder, né? O nosso carro, a nossa casa, dinheiro. Ninguém quer perder nada, né? Ninguém querido e nem nada que a gente possui. A gente tem um apego. Então, praticar o desapego de bens materiais e pessoas é você entender que tudo é passageiro, que hoje você tem, amanhã você pode não ter. E um jeito de você aceitar isso, trabalhar esse desapego, eu acho que não é. O livro ele dá uma ideia. Ele fala assim, ó, ao invés, ó, eu vou ler a frasezinha que tá muito bonitinha, ó. A paz interior começa quando, ao invés de dizer eu perdi isso, você afirma isso voltou para o lugar de onde veio. Olha que lindo. Isso voltou para o lugar de onde veio. Então você valoriza as pessoas que estão ao seu lado hoje, porque você sabe que amanhã elas podem não estar. Seja por escolha. O que acontece quando a gente está num relacionamento longo? A gente acaba tratando a pessoa como se ela fosse ficar ali para sempre. Trata mal, ela acaba vendo o pior de você. Não acontece isso? No começo do relacionamento a gente mostra só o nosso melhor, né? Depois a gente vai se acomodando, a pessoa tá ali e a gente acha que ela vai ficar ali para sempre. E aí a gente acaba começando a tratar mal, né? A gente acaba despejando toda a nossa frustração do mundo nessa pessoa. A gente mostra para ela que a gente está irritado, que a gente está emburrado, né? E, na verdade, o desapego, ele ensina que a gente valoriza o que a gente tem, as pessoas que a gente tem, e a gente vive cada momento como se fosse o último. Lembra daquela música? É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã? É sobre isso. Porque pode ser que realmente não haja amanhã. Seja que essa pessoa não esteja aqui por escolha ou não, né? Relacionamentos acabam quando para de ter um trabalho ali, para de ter carinho, para de ter amor. As pessoas se vão, pode ser nós, pode ser elas. Então, o budismo, ele fala muito que a gente tem que se lembrar todos os dias que nós vamos morrer. Todos os dias que a gente acorda é um dia menos de vida. Porque é verdade. A gente fica vivendo como se a gente fosse ficar aqui para sempre, mas, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai. E hoje a gente tem as coisas, amanhã a gente pode não ter. Então, trabalhar o desapego. Se você perder alguma coisa, você fala, isso voltou para o lugar de onde veio. Se isso aconteceu dessa forma, porque tinha que acontecer. É fácil? Não é fácil. É um processo. É. Tenha cuidado com as companhias.
É uma tendência humana a imitar as pessoas com quem a gente convive. O jeito de falar, o jeito de agir, os hábitos alimentares, os hábitos de na hora de dormir, hora de acordar, o que faz no final de semana. Se você mora com uma pessoa que gosta muito de comer o tempo todo, a gente acaba adquirindo aquele hábito de comer o tempo todo. Se você está com uma pessoa que gosta muito de esporte, tá o tempo todo querendo estar ao ar livre, você acaba adquirindo esse hábito. A gente acaba imitando as pessoas com que a gente convive. É fato. O jeito delas pensarem, o jeito delas interpretarem. Então, se você convive com pessoas muito pessimistas, aquelas pessoas que o tempo todo estão reclamando, que estão o tempo todo trazendo notícias ruins, seja de notícias, realmente, notícia de jornal, né? Que só desgraça, tem pessoas que, gente, toda vez vem com uma notícia de desgraça, e aí ela fala todas as coisas ruins que estão acontecendo na vida dela, porque essas pessoas acabam atraindo que coisas ruins sempre aconteçam com elas, porque elas estão sempre reclamando, e reclamar é pedir mais aquilo. Então, e aí às vezes você acaba alimentando, né? A pessoa vem contar uma notícia ruim, daí você, o que que você vai fazer? Você vai lembrar de outra notícia ruim? Aí você pega e conta uma notícia ruim. Aí ela fala, nossa, eu tô com uma dor que não sei o que eu machuquei. O que que você lembra? Que você também estava com uma dor, que você também machucou, e aí vai trocar médico, vai trocar remédio, e por aí vai, né? E aí, então a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente ama, porque a gente acaba imitando, né? O jeito delas verem o mundo e do jeito delas agirem, do jeito que elas pensarem, do jeito que elas falarem tudo, né? Que mais? Claro que, né? Se você tem pessoas no seu convívio que geralmente são normais, né? Que não é o tempo todo trazendo desgraça, reclamando, mas aí de vez em quando vem falar alguma coisa para você, algo que aconteceu, desabafar, normal, né, gente? A gente também. Vamos ter momentos difíceis, vamos ter, não é good vibes o tempo todo, né? A nossa vida é altos e baixos. Então, sim, vai ter momentos que a gente vai precisar desabafar com uma amiga, ou vai ter amigas vindo desabafar com a gente. E nesse momento a gente acolhe, a gente ouve, aconselha, mas também cuidado para não querer absorver toda essa energia, todo esse problema e querer carregar o mundo de problema das pessoas nas suas costas, querer resolver todos os problemas. Obviamente que a gente vai querer ajudar, vai fazer o que tiver no nosso alcance para ajudar, mas não se super emocione, né? E carregue aquilo com você, porque você já tem os seus próprios problemas também, tá bom? E aí evite adotar o ponto de vista negativo das pessoas, né? Então, num grupo de amigas, vai num restaurante, aí uma já começa a falar, nossa, não gostei disso, nossa, a música tá ruim, nossa, que garçom chato, nossa, que menu ruim, ai, que comida ruim, babá, só reclamando, não entra nessa, não entra. Seja aquela pessoa que vai trazer os pontos positivos. Então, a comida não está muito boa, mas a música está boa. Ah, demorou um pouco para chegar a comida, mas nossa, a comida estava muito gostosa. Sei lá, sabe, você tentar equalizar ali, equilibrar as energias, que você seja a pessoa ali que vai inspirar aquele lugar, trazer otimismo, né? Ver o lado bom de todas as situações, né? Percebe? Porque a influência, ela vai, né, dos dois lados, né? Tanto as pessoas te influenciam, como você também influencia as pessoas. Então, pare para refletir. Como que você está influenciando as pessoas? Como que as pessoas que te encontram, elas se sentem melhor ou pior depois que te encontrou? Elas saem mais felizes ou saem mais tristes, carregadas, né? Não tem pessoas que a gente encontra que a gente termina de conversar com a pessoa, a gente está cansada, a gente sente que a nossa energia foi sugada, e isso é real, gente, é real. A pessoa que tem mais energia acaba doando, quer dizer,
do ano, a outra pessoa suga, né? A sua energia positiva, aquela que está com a energia mais baixa. Isso é ciência, tá? Não é nem viagem, não, viu? Então, procure também na sua vida estar cercada de pessoas que elevem a sua energia, que a presença dessas pessoas te faça ser uma pessoa melhor, desperte o que há de melhor em você com assuntos interessantes, sabe aquelas pessoas que chega e você não fala nem palavrão perto daquela pessoa, porque ela desperta a sua luz, ela desperta você querer mostrar o que você tem de melhor. É sobre isso. Esteja cercado de pessoas que te inspirem a ser melhor, que te inspirem a mostrar o seu lado bom, né? Que te inspire. Você não vai nem ficar reclamando perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é tão elevada que nem cabe. Então, seja essa pessoa também, que desperta o que há de melhor, né? Que está sempre feliz com um sorriso no rosto, porque as pessoas são espelhos. Então, quando você sorri, você atrai sorrisos para você, né? Então, que você esteja sempre assim com essa energia elevada, encantando, iluminando por onde você passa, né? Então, reflita como que você quer ser. Falando sobre isso, defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Quando nós somos crianças ou estamos lá na época do colegial, todo mundo pergunta, né? O que você vai ser quando você crescer? E aí já pensa, né, na profissão. Ah, eu quero ser médica, dentista, professora de yoga. Enfim, a gente pensa o que a gente quer ser, qual é a profissão que a gente quer ser, né? Mas a gente pensa quais qualidades que a gente tem, que a gente gostaria de desenvolver na nossa vida como ser humano, porque na verdade a nossa principal missão aqui na Terra é ser um bom ser humano, se desenvolver como ser humano. Né? Nós não somos humanos, né? Uma planta vem para a Terra para fazer fotossíntese. O humano vem aqui na Terra para se desenvolver como ser humano. Então, que a gente saiba as qualidades que nós desejamos desenvolver. Ah, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais generosa, eu quero ser mais amorosa, eu quero ser mais carinhosa, mais delicada, mais justa, mais honesta. Então, tudo isso, você ter em mente o ser humano que você deseja ser. É igual uma casa, você vai construir uma casa, você não precisa desenhar a planta da casa, definir quantos banheiros, quantos dormitórios, e aí o engenheiro, o arquiteto vai desenhar a planta da casa para você poder dar para o pedreiro e o pedreiro construir aquela casa daquela maneira. É a mesma coisa. Então, defina claramente que tipo de ser humano que você quer ser. Para te ajudar nesse processo, você pode pensar em pessoas que você admira, né? Então, quem você admira? E por que você admira essas pessoas? Quais qualidades que ela tem que você gostaria também de ter igual, né? E aí você pensa sobre isso. E isso vai te ajudar a definir, né, essas qualidades. Pensa, se você morresse hoje, como que você gostaria de ser lembrada? Como que você gostaria que falassem de você? Qual que é, né, a mensagem que você quer deixar para o mundo de ser humano? É incrível, né? Então eu vou até deixar aqui um tempinho, eu vou tomar uma água e pensa, anota, escreve, já deixa aí anotadinho que qualidades que você deseja ter. E o ideal seria você realmente ter um diário, para todos os dias você dar uma olhadinha e ver se você está caminhando naquela direção. E você tendo também isso em mente,
Toda vez que você não souber o que fazer, se você tiver uma decisão importante para tomar e não souber qual decisão tomar, você pergunta. Se eu for para essa direção, eu vou me aproximar ou vou me afastar do ser humano que eu desejo ser? Aí você sabe, você tem um norte. E se você não sabe para onde você está indo, qualquer direção está certa ou está errada. Provavelmente está errada, porque se você não está indo numa direção, você não sabe para onde você está indo, então você fica dando voltas, fica perdido e nunca chega lá, né? O aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de você ser honesta consigo mesmo. Então, procure saber quem você é. Como que a gente sabe quem nós somos? Autoestudo, autoconhecimento, autoobservação. No yoga, isso é o Swadhyaya, é o autoconhecimento, é o autoestudo. É você se observar, observar os seus talentos. Porque os seus talentos são dicas, entre aspas, da sua missão, do porquê você veio aqui na Terra. Porque você nasce com talentos, você nasce com qualidades para que você possa desenvolver, né, esses talentos e desenvolver e aperfeiçoar os seus talentos leva tempo, então você tem que se dedicar, né? Tem que ter dedicação, mas esses talentos têm a ver com a sua missão aqui na Terra, o seu propósito. Então, por isso que você tem que saber quais eles são. Você tem que se observar, né? É muito importante você saber do que você é capaz e aceitar desafios. Muitas vezes a gente tem medo de aceitar desafios por não acreditar na nossa capacidade. Mas, na verdade, esses desafios vão fazer você crescer, né? Então, você tá lá começando um emprego, a pessoa fala: Ah, você sabe fazer tal coisa? Ah, sei sim. Você nem sabe. Mas aí você vai e você vai descobrir como que faz, e aí você vai lá e você vai fazer. E aí a pessoa vai falar: Nossa, que legal! E você nem você sabia que você sabia. Mas você foi atrás, você aceitou o desafio, você fez, e você aprendeu e você cresceu. Então, os desafios fazem você crescer. Então, sempre aceite esses desafios que a vida vai te colocando. Porque quando você está no caminho certo, a vida vem te trazendo oportunidades. E aí você tem que agarrar, mesmo que você sinta, nossa, eu não estou completamente pronta. Tá, você não tá agora, mas você se prepara. E aí você fica pronta. Aí você faz, sabe? Na minha vida teve muitos disso, muitos. Né? Você sabe fazer isso? Não sei ainda, mas eu descubro. Sei, vou fazer. E me joguei, fui, fiz e deu certo. E aí aquilo já ficou na minha gavetinha ali de coisas que eu sabia fazer. Então, se joga. Vai que quando você está no caminho, a vida vai te apresentando oportunidades. É, E cuidado para você não ser o que você não é. É meio óbvio, mas na verdade, assim, às vezes a gente vai fazer um curso, ou a gente vai para uma profissão porque alguém fala para gente que é o que a gente deveria fazer. Ah, a família inteira é de médico, tá fácil ali para você ser médico, então você faz a faculdade de medicina, todo mundo fica, não, você vai ser médico, desde quando criancinha, as pessoas ficam falando para você o que você tem que fazer, ou você fala que quer fazer tal coisa seus pais ou seus amigos falam, ixi, isso daí não dá dinheiro, não, isso daí é muito difícil, e ficam podando, sabe? Então, cuidado, né? De você, ou você vê alguém e fala, nossa, olha, tal pessoa tem uma vida boa porque ela é tal coisa. Não, eu acho que eu vou ser tal coisa também. Então, você fica tentando ser algo que você não é, e isso acaba atrofiando os seus verdadeiros dons, os seus verdadeiros talentos. E isso vai se distanciando de quem você é. Porque quando você se conhece,
os seus gostos, o que você ama e os seus talentos, o que você é boa, os seus dons. Isso é você se encontrar com a sua essência, com a sua verdade, né? Então, no yoga, isso é o satya. O satya, ele entra como verdade. E essa verdade tem também de um aspecto de não mentir, né? De ser verdadeira, mas também tem de você encontrar a sua verdadeira essência, quem você realmente é. Então, desapegar do ego, né? Às vezes a gente quer ser alguma coisa, mas a gente tem vergonha, o que vão pensar de mim, ou o que esperam de mim, e tem aquela crença cultural, e tem aqueles bloqueios, né? Às vezes, muitas vezes, de nós, ou dos nossos pais, ou das pessoas ao nosso redor, que nos distanciam de ser quem nós realmente somos. E o satya é a gente encontrar a nossa verdade, entrar em contato com a nossa verdade. E quando a gente fala verdade, a gente fala aqui, né? No coração. Aqui, a gente mora aqui, a gente é aqui, né? Então, quando a gente encontra com a nossa verdadeira essência, com a nossa verdade, e a gente põe isso para o mundo, esse é o nosso propósito. É para isso que nós viemos aqui na Terra. É a nossa contribuição, e o nosso propósito nunca é egoísta. O nosso propósito tem a ver de como a gente pode contribuir para outras pessoas, para o meio ambiente, para os animais. Nunca é egoísta. E se você, né, não sabe o seu propósito, não sabe o seu talento, não sabe por que você está aqui e você tem vontade de saber, o próximo retiro, em outubro de 2025, então depende de quando você está vendo esse vídeo aí, já foi, mas em outubro de 2025, o próximo retiro vai ser sobre isso, sobre propósito de vida, vai ser muito lindo. Que mais? Onde está? Aqui. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. E eu achei muito lindo esse pedaço aqui desse capítulo, então eu coloquei aqui, eu vou ler para vocês. A sua felicidade depende de três coisas que estão no seu poder: a sua vontade, os seus pensamentos a respeito dos acontecimentos e o uso que você faz dos seus pensamentos. Então, a sua felicidade só depende de você querer, primeiro, da sua vontade, dos seus pensamentos. Então, lembra, você manter os seus pensamentos positivos e enxergando a sua vida ao seu redor com contentamento, com aceitação, entendendo que tudo acontece por um bom motivo e que tem uma força maior que rege a sua vida. Então, quando você tem esses aspectos, você consegue manter os seus pensamentos positivos, você encontra a sua verdadeira felicidade, porque ela mora dentro de você. Olha que lindo isso. Eu acho que esse parágrafo ele vem para resumir tudo que a gente falou até aqui, né? Da aceitação, do contentamento, da autoentrega, dessa confiança maior e saber que a felicidade está em tudo isso, está dentro de você, está nas suas mãos, você ser feliz. E olha que legal ele fala aqui também, olha só. A felicidade é um verbo, é um verbo, é um desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor, buscando uma vida em expansão no caminho da plenitude. Olha só que incrível. Então, oi, Lilica. Oi, Pipi. Olha, Lilica. Está querendo participar do vídeo, né, Liliquinha? Falou de felicidade, você ficou toda felizinha.
É, então é isso. A gente tem mania de ficar projetando a felicidade para o futuro e colocando condições para ser feliz. Ah, quando a gente está na escola, a gente não vê a hora de passar de série, de finalizar a escola, de ir para a faculdade. Aí, quando a gente está na faculdade, a gente não vê a hora de terminar a faculdade. Vou ser feliz quando eu terminar a faculdade e ir trabalhar. Ou eu vou para fora, né? Vou para o exterior. Ou, nossa, a gente está lá ralando, trabalhando, e eu vou ficar feliz no final de semana porque eu vou curtir. Ou eu vou estar feliz nas minhas férias quando eu for viajar. Ou a gente está num relacionamento, a gente vai estar melhor se não tiver nesse relacionamento. Acho que eu estaria mais feliz. E a gente começa a imaginar, ah, acho que eu estaria melhor, seria mais feliz se eu tivesse num outro relacionamento com uma pessoa que fosse mais assim, assado. Eu ficaria mais feliz se eu estivesse morando numa outra cidade, eu ficaria mais feliz se eu estivesse morando num outro lugar. Sabe quando a gente fica sempre imaginando que a gente ficaria mais feliz de alguma outra forma, ou fica colocando condições, ou fica colocando para o futuro? Ah, quando isso acontecer, eu vou ficar bem. Quando isso acontecer, eu vou ficar feliz. E a gente sempre fica projetando, projetando, projetando. E adivinha? Quando a gente coloca essa condição, quando a gente chega lá, pode ser até que a gente chegue lá. A gente está projetando uma outra coisa. Porque a nossa mente é assim. Por isso que fala que é um verbo, é um desempenho contínuo de atos de valor. Quais atos de valor? Todos aqueles que a gente falou anteriormente, né? Então, aceitar e ver a vida com esses olhos de otimismo ajuda a gente a encontrar a felicidade no lugar onde a gente está no momento. Olha que incrível, né? A boa vida é a vida com serenidade interior. Serenidade, paz, né? Parar de se impacientar com cada coisa que acontece na sua vida. Então, para pensar, o que que tira você do sério? O que que faz você perder a sua paciência? E a verdade é que nada faz você perder a sua paciência. É você que perde a sua paciência com essa coisa. Você tem o poder, você tem o poder. É fácil? Não, não é fácil, mas você tem o poder de não deixar essas coisas te tirarem do sério. Você não perder a sua paciência com essas coisas. Você tem esse poder. Está nas suas mãos. Então pensa em algo que tira do sério. Nossa, trânsito é uma coisa que me tira do sério. Fico estressado. O que que eu posso fazer? Eu posso mudar daquela cidade que tem trânsito para uma cidade que não tenha trânsito? Posso. Ou não posso. Tenho que ficar nessa cidade aqui. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso acordar 30 minutos mais cedo para sair com calma? Às vezes eu pego até trânsito, mas eu chego no horário que eu tenho que chegar, então eu não me estresso. Tá lá, tá no trânsito, põe uma música, faz uma playlist, coloca podcast, coloca canal do YouTube, palestras de filosofia, vai ouvindo alguma coisa, sabe? Vai ouvindo coisas que te agregam, se for música, vai ouvindo música que você gosta, vai cantando, vai orando, vai olhando para o céu, para as árvores, para as flores, vai procurando coisas boas no caminho e relaxa. Se o trânsito faz você perder a paciência, você fala: não, 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 não. Eu não vou perder a paciência. Você toma a decisão que aquilo não vai tirar a sua paciência. Ah, você mora com pessoas que fazem bagunça, você não gosta de bagunça. Você já conversou, já pediu, já tentou e não muda. O que você pode fazer? Você pode não morar com essas pessoas? É uma opção? Se não for uma opção, você tem a opção D.
desencanar um pouquinho de deixar as coisas sempre muito em ordem e aceitar uma baguncinha, sabendo que nada é de graça. E isso veio do livro, eu achei genial. Pensa assim, olha, pensa assim. Eu vou até ler para ler direitinho do jeito que estava ali no livro. Toda vez que acontecer alguma coisa que você está prestes a perder a paciência, você pensa: lidar calmamente com este aborrecimento é o preço que eu pago para ter a minha serenidade interior. Lidar calmamente com isso é o preço que eu pago para ter paz. Olha que incrível! Olha que incrível! Você prefere ter razão ou viver em paz? Ou ter paz? Ter paz ou ter razão? Né? Você já ouviu isso? É muito isso. Claro que todo mundo quer morar numa casa organizada. Claro que o certo é todo mundo organizar a casa. Você está certíssima em exigir que a pessoa te ajude a organizar a casa. Você está certa. Mas você quer ter razão ou você quer ter paz? Então, ou você arruma e não reclama. Fala, eu vou arrumar porque eu gosto de morar em casa organizada. E acabou. Ou você deixa uma baguncinha e fala, essa baguncinha aqui vai ficar aqui porque eu quero ficar em paz. Não aguento mais brigar. Entende? São exemplos bobos, mas que você pode levar para sua vida para o que tira a sua paciência. Pensa que estresse, quando você se irrita, quando você briga, quando você grita, isso aumenta a produção de cortisol no seu organismo. Pensa que aumento de cortisol, ele diminui a sua imunidade, você fica doente. Ele acidifica o seu sangue, o que ajuda você a ficar doente, né? Vírus, bactérias, células cancerígenas se multiplicam muito melhor em ambiente ácido. Estresse acidifica o seu sangue. Estresse diminui o seu cérebro. Sério, isso. Outro dia eu vi um cientista falando que tiveram estudos que mostraram que cortisol, níveis altos de cortisol, atrofiavam células do cérebro, atrapalhando nas conexões neurais, diminuindo a sua memória. Isso, estresse também, envelhece a sua pele. Envelhece a sua pele. Você quer ficar jovem, linda? Então, evita estresse. Então, quando você for perder a sua paciência por conta de alguma coisa, você fala: não, isso eu não vou ficar bravo. Lidar calmamente com isso é o preço que eu pago para ter a minha pele jovem, para ter o meu corpo saudável. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Não, nada vai tirar a minha paz. Percebe que é uma escolha? De novo, é fácil? Não, ninguém vai sair daqui Buda. Eu falo que eu sou a Nat Yoga, não sou a Nat Buda. A Nat Yoga perde a paciência de vez em quando, a Nat Yoga briga de vez em quando também, mas tudo isso que eu estou trazendo aqui é para a gente trazer mais consciência, para a gente ter uma vida mais leve, mais feliz, mais plena, com mais sabedoria e mais tranquilidade, tá bom? Então, é um desempenho, tá bom? Que a gente vai aos pouquinhos. Perdoe muitas e muitas vezes. Perdoe muitas e muitas vezes. Olha só, como perdão é importante também para a gente ter uma vida mais feliz e tranquila. Quando alguém errar com você, né, tomar alguma atitude, alguma coisa que te magoar, que te fizer mal, não julga, não julga porque você não sabe o que aquela pessoa, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo, né? Qual que é a história, qual que é a bagagem que levou aquela pessoa a tomar aquela atitude. Às vezes as pessoas erram, nos ferem, né, com consciência ou inconscientemente, mas você tem que perdoar, independente se a pessoa te pediu perdão, não te pediu,
E perdoar também as coisas que acontecem, se perdoar também, né? Porque o perdão, ele começa sempre também com a gente quando a gente erra. Arrependimentos, todo mundo tem arrependimentos, né? Então pensa, se você tem arrependimento, se você errou, se você é humana e fez coisas erradas, pode ter magoado também muitas pessoas e não se chicote por causa disso. Se você magoou, se você feriu, se você prejudicou alguém conscientemente ou inconscientemente, né, sem querer ou querendo, você tem que aprender com os seus erros. Aprende e segue, né? Que faz tudo parte do seu aprendizado. E tenta fazer melhor da próxima vez. E entende que, assim como você errou, as outras pessoas erram também. E o perdão é para você e não para o outro. Principalmente. É para o outro também, mas principalmente para você. Porque você guardar mágoa e rancor é você tomar um veneno querendo que o outro morra, né? Então desapega, desapega de guardar rancor, desapega de ficar triste, de guardar tristeza, mágoa, rancor, faz mal para você. Então esquece, esquece, desapega. Deseja que a pessoa seja feliz, longe de você que seja, mas sabe, que a pessoa fique bem, que ela seja feliz e acabou. Desapega, porque o perdão quando você não perdoa, é uma forma de violência com você mesmo, né? O yoga, o primeiro ensinamento do yoga é o ahimsa, a não violência, né? Então, a não violência entra como a não violência física, obviamente, não matar, não brigar, não bater, né? A não violência verbal, não xingar, não agredir de uma forma verbal. Entra também como pensamentos. A gente se mutila, a gente causa muito sofrimento com os nossos pensamentos, né? Então, arrependimentos, a gente fica tentando mudar as coisas que já aconteceram, às vezes uma conversa difícil, a gente fica repassando aquelas conversas na nossa cabeça. Tudo isso gera muito sofrimento e é uma forma de autoviolência. Então, cuidado com os seus pensamentos tóxicos, que é uma forma de violência. Guardar mágoa e rancor é uma forma de violência, porque você está se fazendo muito mal, tá? Então, cuidado com isso. Cuide do seu corpo. Respeite as necessidades do seu corpo. Dê a ele as melhores condições que você puder. Uma alimentação saudável na maior parte do tempo. Obviamente que você não precisa o tempo todo ficar com uma alimentação super restritiva. Faz parte da vida, comer coisa gostosa de vez em quando. Então, mas 90% do tempo se alimentar de uma forma saudável, porque você é o que você come, então, né, muitas frutas, verduras, legumes, muita água, beba muita água, se hidrate. Então, alimentos que te deem energia, que você fique bem, que não inflamem o seu organismo, que você fique se sentindo mal, intestino preso, que faça você ficar mal e doente, porque muitos alimentos industrializados e ruim, excesso de álcool, droga, tudo isso, cuida do seu corpo. O seu corpo é o seu templo, é o seu veículo aqui na Terra. Então, você quer viver até os 100 anos bem, né? Com suficiência, autossuficiência, com mobilidade, né? Você quer poder fazer as coisas por você mesmo. Você não quer ter uma pessoa que você precisa de ajuda para fazer as coisas para você. Você quer viver uma vida longa, então no yoga a gente fala isso. Por isso que a gente faz cócoras e faz alongamento para a coluna, por quê? Porque a gente quer estar com o corpo bem, saudável. Então faça exercícios físicos, faça caminhada, eu adoro falar de caminhada ao ar livre para você ir respirar o ar puro, tomar sol, né? Nossa, tomar sol é muito importante. A gente está num mundo onde fala que o sol é o demônio para que não pode tomar sol, não deve tomar sol para absorver a vitamina D, é importantíssimo, né? Para produzir os hormônios do bem-estar, né? Para não ter depressão. Então, exercício físico, boa alimentação, sono, descanso.
descanso é extremamente importante, então cuide do seu veículo aqui na Terra, que é o seu maior presente, para que você tenha uma vida boa, o seu corpo tem que estar bem. Se você está com dor, como problema, é difícil ficar bem, né? Então, a saúde do seu corpo físico é extremamente importante para isso. Muito bem. E o começo é difícil, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, né? É fácil. Gente, eu não trouxe nenhuma novidade aqui. Isso aqui são pensamentos milenares, né? Que a gente já conhece, que a gente já ouviu, mas que a gente sempre precisa ficar se relembrando. E é fácil a gente colocar em prática? Muitas coisas não é. Não é, porque a gente tem que lutar contra os nossos instintos naturais. Sim, muitas vezes, tá? Então, os primeiros passos no caminho da sabedoria é difícil, porque a nossa mente ela é preguiçosa quando o resultado é longo prazo, quando o resultado é desconhecido, né? É muito mais fácil a gente ficar acomodado onde a gente está, não é? É mais fácil. Ah, aceita tudo do jeito que tá bom. Eu sou estressada mesmo, eu sou preguiçosa mesmo, eu como mal mesmo, tô nem aí. Não é mais fácil? É mais fácil. Mas é o melhor pra gente? Não é. Então, coloca a intenção de viver uma vida melhor, de ser uma pessoa mais feliz, de ser uma pessoa mais calma, mais paciente, mais honesta, mais generosa. Coloca a sua intenção, porque tudo começa com a intenção. E a intenção depois você começa a colocar os seus pensamentos naquela intenção. E depois os seus pensamentos viram ações. E depois as suas ações viram hábitos. Repete essas ações até virar um hábito. E depois você vai começar a ver os resultados, e aí fica até difícil não fazer o que é melhor para você. Porque já virou hábito, já virou você, já virou uma nova versão de você. Então é isso que a gente consiga através desses ensinamentos, colocando aos poucos na nossa vida esses ensinamentos para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade, mais consciência, com mais sabedoria, com mais felicidade, com mais paz. Gratidão, namastê.